nesta manhã o Senhor está presente aqui. Oh Deus, enche as nossas vidas, Senhor, da tua presença aqui, Pai. Cante conosco. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés.
declare: Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo. Esta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer pelas nossas famílias, pelos títulos que o Senhor tem nos dado, pelas profissões que nós temos, Senhor. Assim como os anciãos, Senhor, reconheciam que só Tu és digno. Nós reconhecemos que o Senhor é o maior na nossa vida. Queremos reconhecer que não há outro Deus além de Ti sobre os nossos corações. Pois tudo é para Ti, Senhor. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Eu consagro tudo a Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir a Jesus que vive e reina para sempre. Tu és digno, Senhor. Amém, amados. Glórias a Deus. Estava meditando agora nesse cântico, né? Para sempre exaltado és. Para sempre. Essa palavra para sempre. A gente ouve assim. Para sempre. E viveram felizes para sempre, né? O felizes para sempre das princesas, da Disney, das historinhas infantis. É difícil a gente entender. Nós que somos humanos e vivemos numa linha de tempo limitada, finita, entender o para sempre, né? Porque a gente fala assim, quando a gente é criança, nós vamos ser amigas para sempre, né? Aí muda de escola, acabou o para sempre. Os casais vão diante de líderes religiosos, diante até da pessoa do cartório, juiz de paz, e falam que vão ser fiéis até o fim da morte, para sempre. E muita gente não tem cumprido isso, por vários motivos. Não vamos entrar em mérito, nem questão, não é verdade? Então, para nós, é difícil entender o para sempre, né? Porque a gente sempre, às vezes um casamento pode ser desfeito pela morte. Às vezes aquela tua amizade que você queria tanto manter, você teve que mudar de cidade. São coisas que acontecem, mas com Deus não é assim. Ele era, é e sempre será, amém? E Jesus será sempre exaltado. Jesus sempre terá poder. O mais importante, Jesus vive em você, sempre, né? Sempre. Como é difícil às vezes a gente poder contar com um amigo, né? Às vezes na hora que a gente está tudo bem, quando tem dinheiro, quando tem festa, quando você convida alguém para ir na tua casa festejar, sempre vai faltar até convite, né? Para tantas pessoas que vão estar com você. Mas em momentos difíceis, todo mundo some, né?
Alguns por não saberem o que dizer para você. Outros porque aí você descobre que essas pessoas não te amavam de verdade. Mas Jesus, Ele é um verdadeiro amigo, amém? Sempre vai estar à tua disposição para um papo reto. Sempre, o mais importante, Ele vai te ouvir, né? Hoje em dia, as pessoas estão pagando para serem ouvidas. Dificilmente você encontra alguém que quer te ouvir. Porque você já percebeu, todo mundo quer falar, né? O Alex está longe hoje, né, Alex, de Cascavel. Ele deixou a terra dele, um tempo onde ele construiu uma vida, uma história. Se ele ligar para um amigo, vai ser competição, né? Quem que vai querer falar primeiro? Porque a gente é assim. Olha as crianças, elas são mais sinceras. Quando a gente chega em casa, né, a Sara quer despejar um monte de coisa. Ela quer contar tudo. Quando o marido está de viagem, longe, a mulher vê o marido, quer contar tudo. As coisas que aconteceram, não é assim? Mas a gente tem que aprender a ouvir também. E Jesus, Ele nos ouve pacientemente. E o que me dói muitas vezes é que na nossa oração, às vezes a gente fala tanto com Deus, e na hora de ouvir Ele, a gente, vai embora. Ele só nos ouve. Aí Ele ouviu tudo. Nossa, que bênção, minha filha, meu filho querem meu conselho. Mas às vezes a gente não tem tempo para ouvir, para ficar quietinho, para permanecer, para esperar antes de sair fazendo. Se a gente não ouve o Senhor em segundos, a gente fala, Deus não me ouviu, Deus está ocupado, sei lá, vou fazer. Vamos ver o que vai dar. A nossa geração é uma geração imediata e a gente tem pouco ouvido Deus. Isso é um reflexo nos nossos relacionamentos. Nós não sabemos ouvir as outras pessoas. E por isso que temos tanto problema de relacionamento na nossa sociedade, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas enfim, hoje é domingo, comemoramos Páscoa. E eu queria conversar com vocês um pouquinho. Nesse dia tão maravilhoso da morte e ressurreição de Cristo, cantamos tantas canções lindas, né? Lindas, falando de como Jesus morreu por nós. Mas então, por que tem a ver o coelho? Por que o coelho está tão divulgado na nossa sociedade? Eu queria falar com você rapidamente, porque às vezes você não sabe. Eu queria te contar de onde veio essa questão do coelho. Os estudiosos, os historiadores acreditam que ele vem de Eostre, ou Ostara, que é uma deusa germânica. E ela era adorada no final do inverno, início da primavera, quando a natureza renascia, florescia, e também faz alusão à fertilidade. Acredita-se numa lenda que ela transformou um pássaro num coelho para poder alegrar algumas crianças. E o coelho deixou ali alguns ovos para agradecer então a deusa. Olha o fundo do coelho. Tem alguma coisa a ver com Jesus, com a Bíblia, com a morte de Cristo? Não. E não faz muito tempo que a igreja também trouxe isso para aí dentro. Não vou entrar em mérito das tradições de outras igrejas. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos pais, né, por quererem ter uma mente tão aberta, não quererem remeter ao cristianismo uma coisa arcaica, né, ultrapassada, só ensinam sobre o coelho, né? Tudo gira em coelho. Eu estava vendo sobremesa aposta esses dias, tudo coelho, 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 coelho. E nossa nação é uma nação cristã. Jesus acabou ficando o quê? De lado, que nem o Natal. E no fundo isso, olha, gente, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que eu sou contra chocolate, eu dou chocolate para os meus filhos, não tem nada a ver. O problema é quando a gente só dá ênfase ao coelho. E nos esquecemos que não tem nada a ver. Nada, mas nada, nada, nada. Nada, nada. Amém? Ficou claro? E por que nós cristãos assumimos então a ovelha, o cordeiro? Primeiro, que a gente chama ovelha a espécie geral, né? E eu estava vendo que, na verdade, o macho chama carneiro. E a fêmea é ovelha
E o filhotinho deles é o cordeiro. Entenderam? Só que quando a gente fala assim, no geral, não está errado, mas só para a gente saber o que é. A gente fala ovelha, a ovelhinha e tal, mas só para a gente entender. Ovelha, tudo bem, ok, mas na verdade é a fêmea. E o macho é o carneiro e o filhote é o cordeiro. Amém? Só para a gente entender. E por que então o cristianismo tem isso? A Páscoa não começa com a igreja de Jesus. Entendam? Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, lembram? E eles ficaram aprisionados por 400 anos no Egito. Eles estavam sendo, como é que eu posso expressar? Oprimidos por aquela nação. Eles eram escravos. E eles pediam um Salvador. Deus levanta Moisés. E quando, lembra das 10 pragas? Houve uma última praga, porque o coração de Faraó estava endurecido. Então, antes de Jesus vir à terra, a Páscoa existia. Por que eu estou falando isso? Para muita gente que é mestre em escola dominical já sabe disso. Mas tem outras pessoas que não sabem. E a gente tem que ensinar. Nem que a gente ensine todo ano. E é muito bom, se você já sabe, você vai relembrar. Porque isso é o cerne do cristianismo. É a base de tudo que você conhece, entende, e é por isso que você está aqui. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo 18, 29. 18 eu falei, né? É 12. Êxodo 12, 29. Só para vocês fixarem. Êxodo 12, 29 diz assim: aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e de todos os primogênitos dos animais. Amém? Então houve a 10ª praga, que foi isso. Todos os primogênitos morreram. Mas o Senhor, não é todos, aqueles que não temiam o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus avisou Moisés para que o povo dele pudesse tomar uma atitude, para que isso não acontecesse com eles. Amém? O Senhor disse que era para Moisés falar para o povo, cada família separar um cordeiro, um filhote então, um cordeiro novo, né? Sem mancha, sem defeito, e sacrificar, matá-lo. Eles iam fazer o que com aquele sangue? Passar acima da porta e nas laterais, do lado de fora da casa. E eles iam pegar aquele cordeiro, iriam fazer uma refeição com a família. Não podia sobrar. Então, se a família era pequena, tinha toda um ritual ali. Iriam chamar outra família para comer junto. E juntamente com ele, com o cordeiro, eles iam comer ervas amargas e pão asmos, né? Aquele pão árabe que a gente vê por aí, bem fininho. Por que as ervas amargas? A Bíblia do Senhor diz que é para eles lembrarem, né? Porque quando você come almeirão, pega o almeirão, quem gosta, eu não gosto muito, acho amargo. Pega o almeirão sem sal, sem nada, sem deixar de molho, põe na boca, é aquilo ali, erva amarga, para você lembrar do tempo do seu sofrimento. Deus falou para eles, para vocês não se esquecerem que vocês sofreram naquela terra. E pães asmos, né, sem fermento, porque eles iam sair correndo. Porque o faraó ia dizer assim, ó, vocês vão, mas vão e vamos embora. Antes que o faraó, né, se arrependa. Era para dizer assim, não deu tempo de deixar o pão crescer. É rápido. E assim aconteceu. E olha o que diz a palavra lá em Êxodo 12, 24 a 27. Vou pedir para o Luan me ajudar. Hoje eu vou achilar, Luan. Êxodo 12, 24 a 27. Ah, é a Rebeca? Vou pedir para alguém então me ajudar ali. Tá lá? Do 12, do 24 ao 27, tá? Então vamos ler. Se vocês quiserem ler comigo também, não tem problema. Vamos voltar no 24? É esse? Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. O 25?
E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Amém? Então isso aí está lá no segundo livro da Bíblia, lá em Êxodo. Estão entendendo? Isso é muito antigo. Isso é antes da vinda de Jesus. Amém? Então, e como é que isso tem a ver com a vida de Jesus? Você pode abrir para mim, Rebeca, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Agora nós temos que entender como isso veio para cá. Como saiu lá, tantos mil anos antes da vinda de Jesus. Antes de que Cristo viesse à terra. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Amados, o Antigo Testamento, há muitas leis, muitas regras, e tudo isso, todo o Antigo Testamento é uma sombra para o que Deus teria trazer para o Novo. Prestou atenção? Tudo que você vê lá no Antigo Testamento que você não entende, umas coisas meio cabulosas, umas coisas esquisitas, tudo está mencionando a vinda de Jesus. Principalmente ali quando fala no tabernáculo. Quando Deus manda Moisés, construir o tabernáculo. Tudo está falando da pessoa de Jesus. E quando Cristo veio, eles entenderam. Por que tinha que ser um cordeiro? Sem mancha, puro, sem defeito. Jesus veio assim até nós. Puro, sem mancha, sem defeito. E Jesus foi sacrificado naquela cruz, sem ter pecado algum. Amém? Ele era inocente. Você imagina, você pegar. Pensa comigo, você tem um rebanho. E você sacrificar o melhor que você tem. A minha mãe começou a criar galinha, não sei se ela vai me assistir aqui. Agora ela não consegue mais nem matar as galinhas para comer. E não consegue dar para ninguém, porque se apegou. Era isso que aconteceu com aqueles egípcios. Eles pegaram o melhor que eles tinham. E aí eles entenderam. Depois os filhos dos seus filhos puderam entender que Deus tinha o melhor dele. E ele entregou por mim e por você. E a gente não valia nada. Mas hoje nós temos valor por causa dele. Porque ele foi um sacrifício santo, puro e aceitável diante de Deus. Amém? Vamos ler também João, Evangelho de João, tá? Capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, lembra João Batista? Ele viu Jesus vindo e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que revelação que João Batista teve. Eis o Cordeiro de Deus. E eles eram primos. Lembre-se. E João Batista andava com Deus. E quando ele viu Jesus, ele viu, esse Cordeiro é santo. Ele vai ser sacrificado. João Batista já sabia que para tirar o pecado do mundo, porque só queria refrescar a memória de vocês, no Antigo Testamento todo pecado só era perdoado com sacrifícios de animais, porque em vez de morrer a pessoa, lembra que havia um código de leis e regras, para que uma pessoa não fosse morta, um animal tinha que morrer no seu lugar. Então quando João Batista vê Jesus, ele já entendeu tudo. Esse é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado de todos. Amados, que forte essa revelação. Quantas vezes nós esquecemos, mesmo nós cristãos, já caminhamos com Deus, mas nos esquecemos que para que a gente pudesse acordar domingo de manhã com a consciência tranquila, sem saber que encheu a cara no dia seguinte. Amados, lembra do teu passado.
do que você viveu já nesse mundo, para que você pudesse ter o que você tem hoje, essa certeza, essa alegria de vida eterna e esperança. Jesus teve que morrer por mim e por você. E olha que tremendo lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. O Apocalipse é uma revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos. Olha o que ele diz, João: e olhei, eis que estava no meio do trono. Isso, Deus já estava revelando o futuro para João. Olha quem ele vê lá? No trono dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Amém? Aí fala que tinha 7 chifres, 7 olhos. Não vamos comentar sobre isso, que não é o momento. Mas João viu um cordeiro. Deus permitiu que ele visse o cordeiro para eles lembrar quem era o cordeiro. Jesus, aleluias, glória a Deus. Só para você entender porque nós usamos a ovelha, o cordeiro, como símbolo da Páscoa, amém? E não o coelho. E como eu falei, se Jesus não tivesse vindo à terra, só haveria um único caminho: continuar sacrificando. Mas Jesus morreu de uma vez só, por mim e por você, aleluia, amém? E eu gostaria de ler com você João, Evangelho de João, capítulo 20. Esse eu vou procurar aqui também, para ficar mais fácil para eu ler para vocês. João capítulo 20. Diz assim, João capítulo 20, no primeiro versículo: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Jesus morreu naquela cruz. E domingo, no primeiro dia da semana, Maria foi até o sepulcro, amém? E no versículo 11, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Só para vocês entenderem, o sepulcro de Jesus é como se fosse uma caverna dentro da rocha, tá? Ali era o lugar onde eles guardaram, era um lugar chique, nobre, de uma pessoa de posses. E Jesus foi colocado como se fosse um rico. Olha o cuidado de Deus, já era uma profecia para isso. Então Maria ficou chorando do lado de fora do sepulcro. E viu, porque a pedra não estava mais lá. E viu 2 anjos vestidos de branco. Quero que vocês pensem, entendam comigo. Maria achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Pedro já tinha ido antes com João. E eles viram a pedra removida. E eles pensaram: ai, 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 roubaram o corpo de Jesus. Maria queria lá cuidar de Jesus, ver como estava, porque era uma prática comum. E o que aconteceu? Ela começou a chorar. Mas ela viu no 12, 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles à mulher: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Já imaginou? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão é aquele que cuida do jardim, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria falou, né? Se foi você que pegou o corpo do meu mestre, me fala que eu quero pegar esse corpo, eu quero cuidar dele. E aí disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Quando ele falou Maria, ela entendeu. Imagina como que o jardineiro ia saber o nome dela. E com certeza não tem um jeito especial de uma pessoa te chamar. E ele deve ter chamado ela como sempre chamado. E quando ela ouviu a sua voz, se imagina, Jesus estava desfigurado na cruz. E quando ele ressuscitou, ele estava com outro corpo.
Jesus disse para eles tudo o que ia acontecer, mas eles não queriam acreditar. Amados, eu fico pensando que muitas vezes, assim como Jesus passou aquele tempo morto, como ele teve que ir para a cruz sofrer, e os discípulos não queriam isso, não entendiam isso, nós também temos um tempo de dificuldade, de sofrimento. Assim como Satanás pensou que tinha vencido aquela batalha, enquanto Jesus estava morto naquele período, principalmente quando ele estava sendo morto, humilhado, crucificado, Satanás deve ter pensado: venci, até que enfim. E às vezes você e eu passamos por um tempo de dificuldade. Sabe por quê? Porque todas as vezes antes de você ter um grande sucesso, todas as vezes antes de você estar no centro da vontade de Deus, antes de você cumprir aquilo que Deus tem para você, haverá um tempo de sofrimento, haverá um tempo de prova. E isso, sabe o que eu penso? É o tempo que você está morrendo para você. É o tempo que você vai ter que deixar coisas para trás. É um tempo que Deus está matando o que é maligno dentro de você, aquilo que é carnal, aquilo que é sua natureza. Assim como o corpo de Jesus. Jesus não tinha pecado, mas eu estou falando que aquele corpo físico teve que sofrer. Jesus é claro lá no Getsemane, quando ele chora, antes dele ser entregue para os judeus, ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque Jesus, ele queria fazer assim, que nem a gente. Não dá para ir, que nem aquele filme lá do controle, né? Como é que é o nome? O clique. Não dá para ir para depois. E o pai falou: não dá. Você vai ter que passar por isso. E ele sabia que ele ia passar. E o que mais, como a gente cantou, o que mais deve ter entristecido o coração de Jesus naquele dia, foi que o pai o abandonou. Não foi que Deus abandonou Jesus. É porque quando o pai olha para a cruz, ele sabe que a maldição estava sendo quebrada. Mas a maldição, para ser quebrada, precisava de um sacrifício, de um cordeiro santo. O único que podia tirar, remover o pecado da humanidade toda era o filho dele. E quando o pai olha para a cruz, ele não vê o filho dele, ele vê o nosso pecado. Naquele filme A Paixão de Cristo, lindo, lembra? Dá para ver Jesus muito triste. E uma gota cai do céu. Vocês viram? Vocês lembram disso? Uma gota cai do céu, como fazendo menção do pai chorando por tudo que ele tinha que permitir o seu filho amado passar. Nós que somos pais, sofremos ao ver os nossos filhos sofrendo. Nenhum pai quer ver seu filho sofrer. Imagina o que o pai sofreu. E muitas vezes nós não valorizamos esse sacrifício. O inocente foi aquele que derramou a sua vida, entregou tudo por nós, e nós não valorizamos. Por poucas coisas nós queremos abandonar Jesus. Queremos deixar de vir à igreja, queremos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso ministério, o nosso chamado. Amados, quantas pessoas estão fora da casa de Deus, porque se esqueceram que foi Jesus que morreu na cruz por elas. É muito triste isso, mas ao mesmo tempo eu quero lembrar você que se está doendo, está difícil, é o Senhor querendo purificar você, amém? É o Senhor trazendo um tempo novo. Amados, quando uma pessoa morre, ela tem que deixar tudo para trás. Vocês sabem disso. Quando você morre, você não vai poder levar os seus vestidos, suas bolsas, as mulheres. Quando você morre, homem, você não pode levar aquele terno caro que você comprou, você não pode levar aquele carro que você gosta tanto, nem aquela chácara que você demorou tanto para construir. Você não leva nada. Você deixa tudo para trás.
E Jesus disse para nós, quero que você só se lembre, sobre o novo nascimento. Em João 3:3, ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E essa é a mensagem do Evangelho da cruz. É morte, não tem jeito, não tem conversa. Eu poderia enfeitar aqui, mas não existe. Evangelho verdadeiro é cruz. E quando você lembra de cruz, você lembra de alguém que sofreu muito naquele lugar. É sofrimento. Então o que Deus está querendo, quando Jesus fala assim, aquele que não nascer de novo, Ele está dizendo que nós temos que morrer para a nossa velha natureza. E nascer, sabe como? Porque Jesus ressuscitou por nós. Quando Maria viu, ela não reconhecia muito aquele homem mais. Será que nós já passamos por essa ressurreição? A minha pergunta é, será que quantas pessoas estão vivendo uma Páscoa de verdade? Porque Páscoa significa isso, um novo tempo. Deus mandou eles sacrificarem esse cordeiro, para que o anjo da morte não tocasse nos primogênitos, para que eles fossem guardados. Mas também que todos os anos eles comemorassem isso, para se lembrar que a vida velha no Egito de escravidão tinha ficado para trás. Então isso é Páscoa. Se nós não temos esse antes, é porque não conhecemos essa ressurreição ainda, amém? E a Páscoa não faz sentido para mim nem para você ainda. Então nós precisamos nesta manhã meditar sobre isso. Será que a Páscoa é uma realidade na minha vida? Será que eu tenho um antes e um depois? Ou será que nunca houve? Será que os meus lábios continuam falando as mesmas coisas antes de eu frequentar a igreja? Porque hoje em dia o que acontece com as pessoas? Elas mudam de igreja. Elas frequentavam uma igreja e começam a frequentar outra. Mas infelizmente está faltando essa morte para o pecado, essa morte para a sua vontade, essa morte para o diabo e as coisas desse mundo. Vocês concordam comigo? É isso que nós precisamos viver. E isso se chama processo de santificação. Um dia você mentia, um dia você matava, um dia você roubava, um dia você se prostituía. Mas tem que haver um dia que você não fala mal dos outros mais, um dia que você paga suas contas, um dia que você é honesto. É esse novo dia, essa prova das suas atitudes é que te fazem você ser uma nova criatura, amém? É isso que faz sentido, aí você nasceu de novo. Porque morrer para si mesmo é algo muito difícil. Mas bota difícil nisso. Você deixar de ser orgulhoso, egocêntrico. Você viver uma vida inteira achando que aquilo é certo dentro de uma tradição. E deixar que Deus abra os seus olhos e mostre as suas feridas, mostre as suas mágoas, os seus rancores. Isso é só para os fortes, amém? Só para aqueles que entenderam que se não nascer de novo, não entrarão no reino dos céus. Por isso que muitas palavras que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, é uma palavra mentirosa. Jesus disse que larga é a porta que leva para a perdição, mas estreita é a porta que leva para os céus. Essa é a mensagem do Evangelho, amados. Essa palavra dura. O Evangelho, não quero dizer que você vai ter que ter uma vida de sofrimento apenas. Não, sabe por quê? Porque aquele que conhece a Jesus de verdade, que experimenta a Páscoa todos os dias, que agradece a Deus pela morte do seu filho, e já morreu para as coisas velhas da sua antiga natureza, e começa a viver uma nova vida. Sabe qual a promessa que Jesus disse? Não, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Deixarei quem? O Consolador.
Então você não está sozinho, você não está sozinha. Sabe quem habita dentro de você? Não é a comida que você comeu ontem. É o Espírito Santo, é uma pessoa. É a parte da Trindade. Não é qualquer coisa. E é por isso que nós dizemos que você tem valor. Então, como que Deus, o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, pode morar numa casa suja, cheia de pecados? Como que a pessoa do Espírito Santo pode habitar num lugar terrível, se nem você consegue morar num lugar sujo e feio? Você consegue? Não. Você consegue viver numa casa cheia de barato, de rato, sem fazer nada? Então o Espírito Santo quer habitar casas que são novas. Amém? Que nasceram de novo. Não perfeitas, mas que querem deixar Ele ir na frente. O Espírito Santo quer ser o nosso mentor. Aquele que diz assim: não, aqui você não vai mais não. Aqui, isso aí é para aquele velho homem, é para aquela velha mulher. Agora é tudo novo. Essa palavra aí que você falou, tá fora. Isso aí não é palavra de quem nasceu de novo. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo habita em nós. E por isso nós podemos passar por dificuldades. Podemos passar por sofrimentos. Porque nós não estamos mais sozinhos. Essa é a alegria do cristão. Você entende agora? Porque muito crente dá risada sem encher a cara. Os perdidos, eles não entendem isso. Festa de crente não tem bebida, não tem bailão. Eles não usam droga. A gente vivia comparando isso na mesa de restaurante, de pizzaria, quando a gente ia. Podia ir, né? E muitas pessoas. Você olhava na mesa do crente depois do culto, era uma alegria, uma celebração. E ninguém usava droga, ninguém usava bebida. Porque a alegria do Espírito Santo habita você, habita a minha vida. Vão ter momentos difíceis? Vão. Mas nós podemos ficar firmes, fortalecidos, porque Ele está conosco, amém?